Maurício Valente já está por aqui. Tudo bem, Maurício? Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. Que prazer estar aqui. Imagina, o prazer é todo nosso. Todas as quartas temos aqui o nosso encontro marcado, né, Maurício? Marcado, com certeza. E hoje para falar sobre o corpo e a mente. Não tem como separar, né, Maurício? Não tem, Carla. Não tem. Antigamente, você sabe que isso ainda tem, né, como é que fala, esses paradigmas, mas antigamente era pior. Ou seja, se tratava corpo pelo corpo, né? E se falasse da mente, a pessoa achava que era louca, né? Louca. Tá louca. Não, eu não sou louco, eu não preciso de ajuda. Eu não sou louco. Mas hoje os estudos modernos sobre o ser humano em sua integralidade, eles nos mostram que não tem como separar a mente de corpo. Porque o sistema nervoso, né? O sistema emocional, ele rege, ele comanda tudo, né? Dentro da embriologia, se vocês conversarem com qualquer pessoa que domina a embriologia, ele vai te falar que dentro dessa sequência, o sistema nervoso nasceu primeiro, né? Quando a gente estava na barriga da nossa mãe, nós nascemos de 3 folhetos embrionários, né? Quem se lembra aí lá do colégio, da escola. Então, assim, você tem o ectoderma, você tem o endoderma e você tem o mesoderma. O ectoderma vai dar origem ao sistema nervoso como um todo, é o que vem primeiro no corpo. O segundo é o endoderma, que vai dar origem, a grosso modo, aos órgãos do corpo. E o terceiro folheto, que é o último, olha que interessante essa correlação que eu vou fazer, é o mesoderma, que vai dar origem às articulações, aos músculos, aos ossos e tal. Então, quando dói uma articulação sua, tá, é como se estivesse doendo o mesoderma, o último folheto. O último folheto que nasceu. Então, ele não pode ser a causa. Olha que interessante. Não pode. Não, se ele nasceu por último. Ele foi gerado pelos outros. Certo. Certo? Então, por exemplo, como tudo tem uma raiz. tem uma raiz. Se você pegar o músculo, por exemplo, o adutor da coxa, que é aquele músculo da parte interna da coxa, quem deu origem para ele foi o fígado. Foi o nosso fígado, a parte do endoderma do fígado, que originou a formação desse músculo. Por isso que há muito tempo eu deixei de olhar o corpo pelo corpo, né? Porque a minha formação de base, uma delas, é a fisioterapia. Sim. Então eu sempre cuidei do corpo. E acho importante a gente cuidar do corpo, que é a nossa morada, tá? Claro. Não estou desprezando isso, não, de maneira nenhuma. Mas a gente tem que olhar para outras coisas. E o sistema emocional é o que governa o corpo, chamado de sistema límbico. Inclusive, um médico alemão, ele estudou isso e ele percebeu que quando a gente está na barriga da nossa mãe, cada parte do nosso corpo fica associada a uma memória emocional, arcaica, evolutiva. E isso passou a ser muito lindo nas nossas interpretações. Então, se você tem um problema no tornozelo, beleza, vamos olhar para o tornozelo. Por exemplo, você estava jogando bola, você teve um entorse de tornozelo, né? Que é bem comum em pessoas que jogam, que praticam. Beleza, ótimo. Então, vamos fazer isso. Isso mesmo, Vivi. É o Dr. Hammer que fez isso aí. Ele morreu, acho que em 2017. Então, o que acontece? Você teve um entorse de tornozelo, você para e pensa assim, eu sou jogador, eu torci e tal. Beleza, só que aí tem uma questão, Carlinha. Nesse entorse, você também deve olhar para as suas emoções que tem a ver com o tornozelo. Certo. Então, por exemplo, o tornozelo, só para vocês terem um gostinho disso, tornozelo tem a ver com direção. Então, sabe o que significa esse estudo? Se você tiver, num momento da sua vida, que você está em dúvida sobre caminhos, né? Eu não sei se eu faço isso, eu não sei, eu até brinco, né? Não sei se eu caso ou compro uma geladeira ou uma bicicleta. Você está em dúvida na tua vida, o seu tornozelo vai estar mais fragilizado. Então, se você é um empacotador de supermercado que não usa tanto o tornozelo esportivamente, dificilmente você vai ter problema. Mas se você é um jogador de futebol de fim de semana que corre, você pode ter um entorse. Mas aí você vai achar que é coincidência, você vai achar que é uma... Aconteceu, né? Todo mundo torce o tornozelo e tal. Mas eu aprendi a olhar sempre para um pouquinho mais profundo do que aparenta. E é isso que eu convido vocês. Então, cada partezinha do corpo tem uma memória emocional, arcaica, evolutiva, que foi estudado por esse médico alemão, né, o Dr. Hammer, que faleceu em 2017, e esse é um dos fortes pilares da nossa formação em reprogramação biológica, onde, entre outras coisas, né, a reprogramação não é só o estudo do Hammer, mas, entre outras coisas, a gente ensina essas emoções, Carlinha. Então, nesse processo de cura, a gente tem que ter um equilíbrio entre corpo e mente. Total.
total. Por isso que é importante cuidar do corpo, sim, né? Sim. Eu sou um cara que gosto de fazer atividade física, cuidar do corpo, se alimentar bem. A gente não está desprezando nada, pelo contrário, né? Eu incluo tudo, né? Eu gosto dos Sim. cuidados do corpo e tal. Sempre que posso, me cuido, né? E agora, você também não pode descuidar da mente. Tem que sair dessa crença de que isso é loucura, que mente, toda vez que fala em mente é porque eu sou louco. Isso tem que acabar, né? As suas emoções foi a primeira coisa que nasceu em você, foi o seu sistema nervoso. Então ele manda, ele é o gerentão, né? Ou vamos dizer, ele é o presidente, né? Os seus órgãos são os gerentes e os músculos, articulações são seus funcionários. Então é a mesma hierarquia de uma empresa. Então, se você tem um problema com os funcionários, você vai ter que falar, você vai olhar para o gerente. E se você chegar no gerente, muitas vezes você vai ter que chegar para o presidente, para o superior, para o dono, né? É essa a proposta que eu convido vocês a estarem sempre pensando. Isso é uma modernidade. Bom, modernidade, vamos falar assim. Carla, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa já falava disso há muitos anos, há muitos anos. Só que isso ficou escondido, né? Não se, a acupuntura já falava, por exemplo, que o rim tem a ver com medo, né? Certo. Então, a acupuntura já falava há muitos anos, a medicina tradicional chinesa, que o pulmão tem a ver com tristeza. Olha só, isso era muito tempo, mas as pessoas davam pouca bola para isso, né? E agora as pessoas faziam acupuntura, né? Porque a gente via poucos casos, né? Realmente de pessoas que procuravam. Isso, a medicina tradicional chinesa, que é uma medicina que eu respeito muito, a medicina tradicional chinesa. Então agora isso está mais difundido. Então dentro da reprogramação, que foi o método que eu desenvolvi em 2008, então a gente pega firme nisso, né? A gente ensina todas as partes do corpo, porque quando eu entendo o que está acontecendo, quando você tem aquela aziazinha, você não pode pensar só na batata frita que você comeu, tá? Pois é. Ou no pão. Claro que são alimentos ruins, assim, a gente também defende uma boa nutrição, tem nutricionistas nos ouvindo aí, a gente é a favor de uma melhor nutrição, mas também eu não posso pensar só na comida, porque tem gente que come batata e não tem nada. E não tem nada, exatamente. Tem gente que come pão e não tem nada, apesar de serem alimentos, os mesmos alimentos ruins, né? E até mesmo duas pessoas, né, estão juntas, comem o mesmo alimento, uma passa mal e outra passa mal, não. Então, aquilo que você vivencia, a sua percepção de mundo, como estão as suas emoções hoje, eu acho que é um grande investimento em saúde. Um grande investimento em saúde. O Bruce Lee, né, que foi um ator, que foi um lutador formidável, né? O Bruce Lee já falava isso, né? Uma mente forte, um corpo forte. Tá? A nossa mente tem que estar forte. Então, convido vocês a investirem muito nesse estudo, estudo de mente, né? Mente-corpo, porque aí você vai passar a se entender melhor. Né? E cuidar da sua mente, né? A gente não pode deixar os sintomas físicos de um lado, né? Sem antes também cuidar da nossa saúde mental. Agora deve ter alguém ouvindo aqui em casa ou no carro e pensando, poxa vida, será que é por isso que eu não tenho disposição para estar fazendo um exercício, fazer uma atividade, eu tenho um grau de ansiedade, eu tenho uma depressão leve? Isso influencia, então, de certa forma. Influencia. E já falando disso, você me deu uma deixa bem legal, Carla. Antes de você brigar com você, porque você tem isso ou tem aquilo, porque as pessoas costumam se punir muito, culpa, né? Se pune. Não, o ser humano é a pessoa, o ser que mais se pune na face dos mamíferos, né? Então, assim, antes de você se punir, entenda que às vezes a sua ansiedade, um pouquinho de depressão que você tá, ela tem uma causa enraizada em você. Mas que você pode olhar para isso com acolhimento, que você pode procurar ajuda para trabalhar essas emoções. Porque hoje a inteligência emocional, cara, a inteligência emocional é o que está movendo o mundo hoje. As pessoas estão contratando não mais pelo QI, né? Antigamente a sua inteligência. Hoje você tem pessoas inteligentíssimas, só que elas não conseguem administrar emoções. Ela não consegue viver com o outro na mesma empresa. Isso é muito sério. Não tem a saúde mental. Não tem a saúde mental, não consegue perceber o mundo, não consegue gerenciar suas emoções. Não é controlar, hein? Emoção você não controla, a emoção vai vir. Eu sinto raiva. Eu tenho raiva em vários momentos. Só que o que eu faço com essa raiva é o segredo. É o segredo. Eu deixo ela me controlar, eu deixo ela me dominar, então eu não sou inteligente emocional. Agora, se eu tenho a
emoção e eu consigo, de alguma forma, descarregar ela, gerenciá-la, então aí sim. Ansiedade, por exemplo, é medo. Como é que você está fazendo para gerenciar o seu medo? Tem tantas ferramentas. Você já procurou conhecer? Você que está me ouvindo aí que é ansiosa, você sabia que às vezes para você trabalhar uma ansiedade, você não precisa só ficar fazendo terapia uma vida inteira para você melhorar a sua ansiedade. Não é só terapia. Você tem ferramentas agora no presente que você pode lançar mão, né? Para que você possa se recuperar e equilibrar gerenciar a sua ansiedade, que nada mais é que medo. Então, quanto vale isso, né, Carla? Quanto vale estudar? Quanto vale o autoconhecimento, saber sobre o corpo? Parar de estudar só as coisas específicas da sua profissão e também se abrir a estudos que você nem imagina sobre o seu ser, né? Sobre o seu ser. Perfeito, Maurício. É sempre muito bom falar com você. Os nossos assuntos, né? Ah, que legal, cara. Íamos longe, hein, cara? Íamos longe. Que bacana. E com certeza, quem está em casa também deve ter alguma curiosidade, deve estar se perguntando, né? Às vezes fica, será que eu posso mandar uma mensagem? Pode sim, gente. Pode mandar, pode interagir aqui pelo nosso WhatsApp, o 3038-9302. Sempre abordar esses temas. Se você tem uma curiosidade, alguma coisa também, pode mandar pra gente, né, Maurício? Pode mandar, claro. Inclusive, teve algumas pessoas que perguntaram aqui, mas infelizmente, como a entrevista é um pouco mais objetiva aqui, eu não consigo estar respondendo a todos, né? Mas é só também procurar a gente no @Maurício Valente Oficial, tá? Perfeito. Em todas as redes sociais. É isso aí. Maurício Valente Oficial, você me acha. Perfeito. Maurício, obrigado. Obrigado, viu, Carla?